Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um bate-papo nosso a respeito de filosofia. E nós vamos falar sobre o momento 3, né? A aplicação aí dos períodos em investigação da atividade filosófica. Você já deve ter reparado que a filosofia ela vai mudando com o passar dos tempos. Vão surgindo novos filósofos, eles vão amadurecendo algumas ideias e novas ideias vão surgindo aí. Então, quando você vai lá para a apostila do aluno Currículo em Ação, lá na página 103, nós vamos ver uma atividade de investigação, uma atividade de pesquisa. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a filosofia antiga, depois a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Eu vou falar para vocês de uma forma bem rápida a respeito dessas filosofias, né? E vocês vão anotando no caderno de vocês, naquele espaço ali que vocês têm para poder preencher as coisas. E o primeiro período que eu quero falar é a respeito da filosofia antiga. Eu não vou falar especificamente sobre ela, porque nós temos vídeo aí no canal falando exatamente sobre esse período e os princípios da filosofia, né? Então, quando é que ela começa? Ela vai lá do século 7 a.C. e ela dura até a queda do Império Romano ali no século 4. Os filósofos buscavam encontrar resposta para os raciocínios e a origem das coisas, né, que existem na natureza, que existem na racionalidade humana. E nós vamos ter ali os principais pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Aximenes, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão de Cítio, né? Então já fomos assim até esses locais e fizemos ali uma reflexão nos outros vídeos, então eu não vou me ater a isso. Hoje nós vamos lá para a filosofia medieval. Professor, qual é o período da filosofia medieval? Então ele vai do século IV, ali na queda do Império Romano, vai para a Europa e ele vai durar mais ou menos 1000 anos, vai até o século X, mil e poucos anos ali. E o que vai acontecer na filosofia nesse período? Nós abandonamos a filosofia grega, temos um advento novo aí, que é a ascensão do cristianismo no mundo, e principalmente no mundo, na África e na Europa, e nós vamos ver a formação da mentalidade cristã dentro da filosofia, nesse período aí que nós conhecemos como Idade Média, né? Então, o que vai acontecer? A inspiração filosófica vai ser clássica, aquela inspiração filosófica greco-romana, da influência romana da filosofia grega, mas da filosofia grega em si também. E eles vão fazer o quê? Eles vão unir a fé cristã, os ensinamentos do Cristo e dos apóstolos, com a razão humana. Eles vão utilizar os conceitos da filosofia atrelados ao cristianismo. Então, a tendência da igreja cristã se tornar uma religião mais filosófica vai começar a acontecer nesse período aí. Eles vão acreditar na existência de Deus, da fé, da razão, vão começar a pregar de uma forma mais efusiva a imortalidade da alma humana, questões como salvação, como pecado, como encarnação divina, livre-arbítrio, dentre outras questões, na busca aí pela verdade divina, vai fazer parte da característica desse período filosófico aí. Quem são os principais pensadores, professor? Nós vamos ter Paulo de Tarso, vocês conhecem ele porque ele é um apóstolo aí da Bíblia Sagrada. Vocês vão ter o Justino Marte, Orígenes de Alexandria, Tertuliano, Agostinho de Hipona, Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, e Tomás de Aquino, que vai encerrar esse ciclo e esse período quando a gente vai entrar na Idade Moderna, né? Professor, e quando é a Idade Moderna? A Idade Moderna vai começar lá no século XV e vai até o século XVIII, quando vai começar a eclodir a Revolução Francesa. O que vai acontecer nesse período, professor? Tudo que aconteceu durante o período aí da Idade Média, do período medieval, nós vamos ter uma reversão agora. Então nós vamos ter o antropocentrismo, ou seja, o homem de volta ao centro do universo, ao centro da discussão filosófica, o cientificismo, né, que vai entrar ali no lugar da fé. Nós vamos entrar com as experiências científicas, então o cientificismo, a valorização da natureza, o racionalismo, o empirismo, né, o uso da experiência científica, a liberdade e o idealismo, o renascimento de várias ideias que estavam adormecidas e uma filosofia totalmente laica, desligada aí da religião, vai começar a nascer.
E nós vamos ter vários filósofos fantásticos nesse período, como Michel de Montaigne, Nicolau Maquiavel, Jean Boudon, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, quem mais nós vamos ter ali? Baruch de Spinoza, Pascal, Thomas Hobbes, né? John Locke, David Holmes, Montesquieu, Voltaire, quem mais nós vamos ter ali? Diderot, Rousseau, Adam Smith e Immanuel Kant. Então, vocês já devem ter ouvido aí lá no Ensino Fundamental 2 falar de algum desse pessoal todo aí que eu acabei de citar para vocês, né? E aí, por fim, nós vamos para a filosofia contemporânea, que ela nasce lá na Revolução Francesa, no finalzinho ali do século XVIII e vem até o século XXI, é o período que a gente está vivendo hoje, né? Ela é uma filosofia que nasce da consolidação do capitalismo, das revoluções industriais aí nas fases que ela passou, as revoluções técnico-científicas, as grandes guerras mundiais, né? Esse período aí de incerteza, de contradição e de dúvida do ser humano com relação ao mundo, ao seu próximo, né? À natureza, a questão das bombas atômicas, da Guerra Fria e da polarização dos mundos ali, a corrida armamentista, o aumento da desigualdade e a degradação aí do meio ambiente. Então tudo isso vai entrar em questão, vão ser características desse novo período, desse período contemporâneo que a gente está discutindo até hoje e vendo até onde vai esse período que a gente vai ter aí chamado de crise do homem contemporâneo. Então nós estamos em crise, nós vivemos um momento de crise de identidade. Então passamos pela aquela filosofia grega antiga, passamos pelo período medieval totalmente voltado para as religiões, depois nós passamos por um período laico e agora nós entramos num período de crise aí, né, onde nós temos crises existencialistas. E nós vamos ter filósofos da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Walter Benjamin, né, e outros, né, Jungen, Habermas, Engels, Schopenhauer, Popper, Derrida e Jean-Paul Sartre, entre outros aí que eu acabei não citando. Então nós vamos ter um período aí de reconstrução do pensamento, que vai falar sobre essa crise do ser humano, né? Nós vamos ter Edgar Morin, nós vamos ter vários outros aí no meio. Então nós acabamos de fazer essa revisão aí, eu espero que vocês tenham aprendido. Deixa seu comentário, deixa um likezinho aí pra mim se você assistiu, né? Um abraço pra você e até o próximo vídeo.